Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar de estresse hídrico, de plantinhas que estão colorindo por conta disso, como que deixa a planta colorida fazendo esse estresse hídrico. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já deixar o like para mim e inscrever-se no canal. E não esqueça, gente, se for útil, compartilhe nas suas redes sociais. Bora pro vídeo? Gente, uma dúvida muito frequente é como que você colore as plantas, como ter suculentas coloridas. E a técnica para fazer isso, como que você consegue? Existem algumas técnicas para você colorir uma suculenta. Hoje eu vou falar especialmente da técnica do estresse hídrico. O que significa isso? Estresse hídrico, gente, basicamente é deixar sua planta passar sede. Olha a cor que ela fica quando ela passa um pouco de sede, ó. E esse aqui eu vou falar para você que é estresse hídrico, porque é uma planta que não está pegando todo o sol do dia todo. É uma planta que está em meio período. E aí esse calanque, a Blossfeldiana variegata, ela fica assim, gente, ó, super rosada quando você demora entre uma rega e outra, né? Então, para você conseguir fazer o estresse hídrico e conseguir um resultado e a planta ficar bem, ficar saudável, primeiro, gente, a planta tem que estar bem adaptada ao seu cultivo, né? De modo geral, quando você já tem bastante tempo com a sua plantinha, ela já vai estar adaptada ao seu jeito de cuidar, ao seu sistema de regas, né? Então, o que vai acontecer? Quando chega agora, por exemplo, o que acontece aqui no meu quintal? O meu sistema de regas, ele vai acontecer mais na época do inverno que a época de secas que eu tenho aqui no meu jardim. Na época da primavera, verão, eu não faço regas, porque aqui chove. Então, as plantas recebem a água da chuva. E aí eu não preciso regar as minhas plantas. Se chover, ela recebe água, se não chover, não recebe. É desse jeito que eu cuido das minhas plantas no verão e na primavera. Raramente eu faço regas, tá? Agora, no inverno eu começo a regar. E aí, quando está entrando no outono, eu vou regando com uma frequência mais ou menos de uma vez por semana, uma vez a cada 7 dias. Vai depender do quanto que tá seco e do quanto que as plantas estão pedindo rega. Como que eu sei quando uma planta precisa ser regada? Gente, eu já sei que essa parte aqui que tem o toldo é a parte que seca mais rápido. Essa parte aqui, ó, que fica exposta totalmente ao tempo, é a parte que não seca tão rápido. Por quê? Aqui na minha casa, quando chega o inverno, ou o outono e inverno, ainda tem sereno. E aí, muitas vezes, essas plantas demoram mais para desidratar por conta do sereno. Agora, aqui que é protegido, não tem sereno. Então, eu, por exemplo, venho aqui, ó, nessas plantinhas de folhas, ó, que essa planta aqui tem uma folha um pouco menos gorda. E eu venho, dou uma apertadinha nela, ó. Ó, tá firme, porque eu reguei faz pouco tempo, tá, ó. Ó, você aperta assim, ó, tá firme, não precisa regar. Agora, por exemplo, aqui, ó, você aperta a folha e ela tá assim, ó, molinha, ó. Quando a planta tá muito molinha assim, ó, é sinal de que ela precisa de água. Então, essa daqui, gente, eu nem sei que planta que é essa. É a Echeveria, Gibifloria carúnculas, né? Olha, tá até com um bichinho ali, ó. Vou passar álcool isopropílico nela. Essa aqui, então, é uma planta que já tá precisando de rega.
tá? Então, pelo toque, eu já sei quais são as plantas que dão sinal primeiro. Geralmente, folhas mais assim, fininhas, tá vendo? Ó, espessura fina, vão ser as primeiras a desidratar, ó. Então, elas vão ficar molinhas. Ficou molinha assim, ó, pode dar água, tá, gente? Agora, de regra, ó, essas folhas gordas aqui, ó, demoram bastante para desidratar. Então, essas são as que menos precisam de água. Então, gente, para ficar bem didático, eu vou classificar a rega de duas maneiras. A rega tradicional, aquela que você não busca o estresse hídrico, você só está cuidando das suas plantas ali normalmente. Você não quer que as plantas sofram, né? Que passem sede, não é necessário, eu não quero isso, eu tenho dó da planta. Então, eu quero fazer uma rega tradicional. Como que é essa rega? Você vai fazer a rega dessa tradicional, a rega sem o estresse, é quando a planta seca o substrato. Secou o substrato totalmente, você pode fazer a rega até quando a planta não está desidratada. Então, não precisa esperar a folha ficar molinha para regar. Você pode regar quando o substrato estiver totalmente seco. Aí, como que eu sei que o substrato está totalmente seco? Você vai pegar o palito, colocar lá dentro do substrato até o fundo e verificar. Se sair limpo, ele está seco. Se sair um palito levemente umedecido ali na pontinha, é porque ainda tem umidade dentro do seu vaso, não é necessário regar. Agora, a rega com estresse hídrico. A rega de estresse hídrico vai justamente seguir a regrinha da folha mole. Quando a folha da sua suculenta estiver molinha, aí você começa a regar. Você vai esperar um pouco mais, vai ter secado o substrato e a planta vai estar rígida. E aí depois você espera a planta começar a desidratar, aí sim você vai fazer a rega. E como que eu faço isso na prática? Eu vou escolher uma planta que tenha a folha mais molinha, que tenha a folha mais fina e não as folhas gordinhas, tá? Você vai eleger no seu quintal a planta que você vai usar como medidor para apertar. Por exemplo, olha aqui, gente, essa aqui, ó, é a plantinha, o pessoal fica me perguntando, a plantinha que veio lá da Creusa e da Elis. Essa é a glauca. A glauca é um excelente exemplo de planta com folha molinha que você pode apertar, ó, e saber se ela vai precisar ou não de rega. Tá vendo, ó? Geralmente, gente, planta que precisa de rega, elas ficam com a folha até enrugada, tá? Não é o caso dessa glauca, mas ela é mais molinha do que as outras. Só que ela vai ficar muito mais mole do que isso quando precisar de rega. Ó, essa aqui já é mais firme, tá vendo? Que nem a massa. Então, não precisa, tá vendo, ó? Não tá precisando ainda de rega. Quando a planta amassar, ela vai dobrar e ficar até enrugadinha aqui, é porque ela tá precisando de rega. Essa aqui, gente, faz o quê? Acho que eu reguei anteontem, por isso que ela ainda tá relativamente hidratada, tá? Mas, geralmente, essa plantinha, a glauca, a pumila, são plantas que demonstram bem claramente quando precisam de rega. Como é que ela chama? A Perle também. A Perle é uma boa planta para você eleger para ser o seu medidor. De você apertar assim, ó, e a folha ceder, dobrar, sem quebrar, ela dobra até encostar uma na outra, tá? Ó, aqui ainda não tá dobrando de encostar. Mas quando tá precisando de rega mesmo, e é estresse hídrico que você tá procurando, você chega a encostar uma folha aqui, ó, uma ponta na outra e não quebra. Aí ela está desidratada.
Mas faz mal para as plantas fazer esse sistema de rega? Olha, gente, não é impune. Nem todas vão ficar bem ao você utilizar essa técnica de rega. Muitas vezes elas vão perder folhas na parte de baixo da planta, tá? Então, sim, elas podem ficar secas, elas vão secar as folhas de baixo. Elas podem perder muita folha por conta dessa secura excessiva. Elas vão diminuir o ritmo de crescimento, elas não vão crescer mais tão rápido. Você também pode, com isso, provocar até uma dormência na sua planta, dependendo da espécie. Então, como que a gente faz para não ter tantas consequências negativas? Você vai ter que encontrar um meio termo, tá? Então, às vezes eu acerto, às vezes eu erro a mão, sim. Às vezes eu deixo muito tempo sem regar. Muita gente me critica por isso, eu sei. Mas é porque eu tenho... eu quero deixar minhas plantas coloridas, eu gosto. Eu não me importo de deixar elas menores, né? Porque a rega, gente, a água, ela vai ajudar e impulsionar o crescimento das suas plantas. Se você gosta de plantas grandes, se você quer acelerar o crescimento, evite o estresse hídrico, tá bom? Mas se você quer plantas compactas, plantas coloridas, né? Se você não liga que as plantas não cresçam tanto, você pode adotar o sistema com estresse hídrico. Lembrando sempre, gente, que as regas dentro desse sistema do estresse hídrico, ela vai ser primeiro feita de uma maneira, por exemplo, de uma vez por semana, e você aos poucos vai aumentando o espaçamento entre as regas. Então, se você começar com uma vez na semana, depois de uma semana ou duas com essa rega, você vai e aumenta para uma semana e meia sem rega. E aos poucos você vai chegar até 15 dias. Tem gente que chega até a 30 dias sem regar. Mas lembre-se que você tem que observar suas plantas para saber se isso não está sendo demais para elas, tá? Você tem que realmente ter o seu olhar. Eu não chego a 30 dias, não. Eu chego aqui no máximo a 15 dias. Eu não gosto porque aí elas secam muito mesmo, tá? Mas tem gente que consegue. Vai depender muito do local onde você estiver. Gente, local quente não dá, hein? Local quente não façam. Não façam isso porque vocês vão perder planta. Tem que ser um local de clima ameno, local aí do sul do Brasil, locais com clima de montanha, né? Clima de altitude. Agora, gente, se você estiver lá no interior de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Nordeste, eu não aconselho fazer. Eu acho que é muito arriscado. Mas, gente, esse sistema é agora no inverno que eu faço mais isso, tá? Porque na primavera, verão, as minhas plantas recebem toda a água da chuva que elas precisam, que elas gostam. E depois, quando chega o inverno, é que elas sofrem o estresse hídrico. Então, gente, as minhas plantas aqui recebem toda a água da primavera, verão. E somente na época do inverno, outono e inverno, é que eu começo o sistema de regas com o estresse hídrico. Não é o tempo todo que eu faço isso. Eu não judio tanto assim das minhas plantas, tá? Então, vocês têm que observar o que é possível para vocês, tá bom? Veja aí se dá para fazer isso, se as suas plantas vão suportar, se elas vão ficar bonitas ou não. É importante você ter esse olhar, essa observação, para não judiar demais e para deixar elas saudáveis, né? É importante isso. Olha, gente, por exemplo, essa daqui que sempre eu gosto de deixar com estresse, esse vasinho aqui de raindrops, ele estava bem mais colorido, mas ontem eu reguei e rapidinho ele perdeu um pouquinho já da cor, né? O estresse, então, e a cor, ela vem muito rápido
mas também ela vai embora rápido, tá? Quando você começa a dar água, logo ele já vai diminuindo a coloração, mas continua colorido, continua bonito. É importante então você ter o seu olhar, a sua observação nas plantas e não judiar demais delas. Às vezes eu perco a mão, mas eu tento manter todas elas saudáveis na medida do possível, sem perder tanta folha. E para finalizar, gente, é só o estresse hídrico que vai colorir a suculenta? Não, gente, não é só o estresse hídrico. Suculenta para ficar bem colorida, gente, olha isso, ó. Olha que cor maravilhosa. Olha só. Essa aqui, isso não é filtro não, ela tá com essa cor mesmo, tá? Isso aqui, gente, ó, é sol na medida, né? Ou seja, essa aqui é sol pleno. É água já um pouco mais restrita. Então, ela está sendo cultivada continuamente. Inclusive, essa daqui estava protegida das chuvas. Então, uma planta que fica recebendo estresse hídrico por longo período, inclusive na primavera, verão, ela fica com a coloração ainda mais acentuada quando chega o inverno, tá? E também o frio. Quando chega o frio, a planta fica ainda mais colorida. Isso aqui é resultado de estresse hídrico de longos períodos, né? E também sol na medida correta. Observa, gente, que é uma planta de crescimento que está crescendo aqui no meu cultivo de maneira mais lenta. Ó, isso aqui tá brotando há muito tempo, mas não cresce, porque não recebeu a água das chuvas. Ela tá com adubação, mas não recebeu a água das chuvas, né? A água da primavera-verão, que é muito mais em abundância, muito mais frequente. Então, ela não cresce tão rápido. Ela recebeu água de rega controlada minha, que eu fiz aqui nesta área, ó, né? Na área aqui perto da parede, que fica no beiral. Aí, assim, essa é a área que eu rego na primavera-verão. Então, esse tipo de rega, que é mais controlada, não é tão abundante, evita o crescimento acelerado das plantas. E aí, ela vai ficar menor, não vai crescer tanto, mas vai ficar muito colorida. Conclusão, você tem dois tipos de rega. A rega normal e a rega com estresse hídrico. Você vai optar por uma delas e vai fazer o teste no seu quintal. Ver o que é melhor para suas plantas, ver o que é melhor, que se encaixa mais no seu perfil. E você pode adotar, ver o que é melhor, o que você consegue se adaptar. E as suas plantas também. Procurando sempre ter bom senso, né? Naquilo que é melhor para o seu cultivo, para o seu jeito, para suas plantas ficarem bonitas e saudáveis. Se é com mais estresse ou se é com menos estresse. A medida e a quantidade de regas, cada uma de vocês vai ter que descobrir de acordo com o clima, tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje a respeito desse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça então de compartilhar nas suas redes sociais se você achou as informações úteis para o seu cultivo. É isso por hoje. Até a próxima. Tchau! Fomos pescar no fim de semana. A Belzinha pegou uns peixinhos, umas traíra. Eu peguei umas tilápia. E o meu maridão também. É isso. Tchau, gente. Umas fotinhas diferentes hoje.